Eu sou a Dayana e eu estou aqui todos os dias lendo a Bíblia com vocês, tá bom? O meu intuito aqui é ler, aprender, né, junto com vocês, porque a palavra de Deus, ela é muito importante para nossa vida, né? Para a gente aprender a viver, para a gente aprender a lidar, né, com os problemas do dia a dia. Deus, ele não deixou a Bíblia aqui, né, para a humanidade à toa. Ele deixou para que a gente possa ler, possa aprender, possa levar, né, isso para as pessoas e para nos dar forças também, porque aqui nesse mundo não é fácil. As coisas não é fácil, a gente passa por muitos problemas que a gente não sabe lidar. Muitas coisas também a gente tem que aprender para melhorar, né, como pessoa, nossa vida consequentemente mudar também. Então eu estou com esse propósito aqui no canal. Esse canal, assim que eu abri ele, eu não falava só sobre espiritualidade, só sobre a Bíblia, né? Eu comecei aqui esse canal falando de unhas, já falei de emagrecimento também, já falei de coisas que eu comprei, mas eu estou nesse momento, né? Desde o ano passado, eu comecei a ler a Bíblia desde o começo e Deus tocou no meu coração para mim trazer aqui no canal. Tem muitas pessoas que precisam, né, conhecer a palavra do Senhor, que elas ainda estão aí vivendo sem conhecer a palavra de Deus. Então Deus tocou no meu coração e está sendo muito bom também para mim, porque eu estou aprendendo bastante coisa. Quando a gente lê com calma, a gente de fato consegue aí tirar lições, né? Então é muito importante que toda criatura humana leia a Bíblia, né? Deus, ele tem propósito para a vida da humanidade, para a vida de todas as pessoas, mas para isso é preciso que a gente viva em obediência a Deus. E para a gente viver em obediência a Deus, a gente lendo a Bíblia, a gente consegue aí conhecer um pouquinho de como que é Deus, né, do trabalhar de Deus. Na verdade, a gente consegue conhecer bastante coisa. Claro que a gente não vai conhecer tudo, né? Deus, ele é muito perfeito. Então, eu acho que seria um pouco de hipocrisia dizer que a gente vai conhecer tudo de Deus. Mas Deus, ele é bom. Deus, ele tem as melhores coisas, os melhores planos. E quando a gente entende, né, a vontade dele e a gente começa a praticar o que de fato está na palavra dele, a gente começa a melhorar. Não que tudo comece a acontecer, milagres e tudo começa a dar certo na nossa vida, não é isso. Muitas vezes a gente enfrenta até lutas maiores, mas a gente começa a ter aí discernimento para poder lidar, né, com as coisas da vida. E hoje nós estamos no capítulo de número 6 de Êxodo. Nós já lemos aí o capítulo, o primeiro livro, na verdade, né, o livro de Gênesis, já está todo gravadinho aqui no canal. Nós lemos capítulo por capítulo, tiramos lições, né? E agora a gente está no segundo livro da Bíblia. Então, se você perdeu, se você não conseguiu acompanhar as outras lives, elas estão todas gravadas e você pode, né, acompanhar. Você pode escutar, você pode ler a Bíblia, tirar essas lições, porque certamente isso vai ajudar a moldar o seu caráter, tá bom? Mesmo que você não esteja passando, né, por nenhuma dificuldade na sua vida, a Bíblia, gente, a palavra de Deus, buscar a Deus, não significa que você tem que estar passando por uma coisa ruim para você buscar a palavra de Deus. Não, a gente busca a palavra de Deus estando bem ou mal. Essa é a verdade. Nós precisamos dele, né? Precisamos muito. Então, independente de como está a sua vida, Deus é a solução, tá bom? Então, se você estiver com a sua Bíblia, eu vou ler na versão NVT e hoje nós vamos ler o capítulo de número 6, tá bom? E eu sempre leio aqui os comentários de vocês, né? Eu não consigo ler a todo momento, porque eu vou estar falando, eu vou estar lendo a Bíblia,
mas conforme eu vou dando pausa entre capítulos, né, eu vou lendo aqui os comentários de vocês, tá bom? Se você ficar com alguma dúvida, você pode aí comentar aqui na live, que eu irei responder você. Se você quiser também oração, você pode pedir a oração, deixar seu nome, que eu sempre oro pelas pessoas, né, que pedem oração. O Mister Nando pede orações, eu já vou colocar aqui seu nome, tá? Bom, vamos lá. O Emanuel pede oração também, já vou colocar seu nome aqui, Emanuel. E daqui a pouco eu volto para ler os comentários de vocês, tá? Agora a gente vai aqui dar continuidade na leitura. Nós paramos no capítulo de número 6. As lives anteriores do começo desse livro também estão todas gravadinhas, tá? Caso você queira assistir, é muito importante que a gente leia desde o começo a Bíblia, para a gente poder entender, né, o plano de Deus. A gente começa a entender também por que muitas coisas acontecem, como que a gente pode usar a nossa fé, como que a gente pode moldar o nosso caráter, né? Então é muito importante que a gente leia a Bíblia de fato aí desde o começo, tá bom? Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que eu vou fazer com Faraó. Quando ele sentir o peso da minha mão forte, deixará o povo sair. Sim, pelo peso da minha mão forte, pelo peso da minha mão forte, fará o povo ir embora de sua terra. Deus também disse a Moisés: eu sou Javé, o Senhor. Apareci a Abraão, Isaque e Jacó, como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, mas não lhes revelei o meu nome, Javé. Estabeleci com eles a minha aliança, mediante a qual prometi lhes dar a terra de Canaã, onde viviam como estrangeiros. Esteja certo de que ouvi o gemido dos israelitas, que agora são escravos dos egípcios, e me lembrei da aliança que eu fiz com eles. Portanto, diga ao povo de Israel: eu sou o Senhor. Eu os libertarei da opressão e os livrarei da escravidão no Egito. Eu os resgatarei com meu braço poderoso e com grandes atos de julgamento. Eu os tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os libertou da opressão do Egito. Eu os levarei à terra que jurei a dar a Abraão, Isaque e Jacó, e darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés transmitiu ao povo essa mensagem do Senhor, mas eles já não quiseram lhe dar ouvidos. Estavam desanimados demais por causa da escravidão brutal que sofriam. Então o Senhor disse a Moisés: volte ao Faraó, o rei do Egito, e diga a ele que eu deixei o povo de Israel sair de sua terra. Mas, Senhor, retrucou Moisés, os israelitas já não querem me dar ouvidos. Como posso esperar que o Faraó me escute? Tenho tanta dificuldade de falar. O Senhor, porém, falou com Moisés e Arão: eu lhes dou ordens sobre os israelitas e sobre o Faraó, rei do Egito, para tirarem o povo de Israel do Egito. Estes são os chefes de clãs dos antepassados de Israel. Os filhos de Rubim:
O filho mais velho de Israel foram Enoque, Paulo, Esrom e Carmi. Seus descendentes formaram os clãs de Rubi. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul. A mãe de Saul era cananeia. Seus descendentes se tornaram os clãs de Simeão. Esses são os descendentes de Levi, conforme relacionados nos registros da família. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate, Merari. Levi viveu 137 anos. Os descendentes de Gerson foram Libni e Simei. Cada um deles se tornou antepassados de um clã. Os descendentes de Coate foram Anram, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os descendentes de Merari foram Mali e Mizu. Estes são os clãs dos levitas, conforme relacionados nos registros de famílias. Arã se casou com Joquebede, irmão de seu pai, e ela deu à luz 2 filhos, Arão e Moisés. Arão viveu 137 anos. Os filhos de Izar foram Cora, Nefeg e Zicre. Os filhos de Uziel foram Misiel, Euzafã e Citri. Arã casou com Eliseba, filha de Animidab e irmã de Nasson. Ele deu à luz a seus filhos Nabade, Abiú, Aliezer e Itamar. Os filhos de Cora foram Azir, Eucana, Abizaf, e Aliezer, filho de Arão, casou com uma das filhas de Putiel, e ele deu à luz ao filho Finéias. Esses são os chefes dentre os antepassados das famílias levitas, relacionado de acordo com os seus clãs. Foi estes 2, Arão e Moisés, que o Senhor disse: tirem os israelitas do Egito, organizados segundo seus clãs. Foram eles, Moisés e Arão, que se dirigiram ao faraó, rei do Egito, para falar sobre a saída dos israelitas daquela terra. Quando o Senhor falou com Moisés na terra do Egito, disse-lhe: Eu sou o Senhor. Transmita ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe disser. Contudo, Moisés questionou o Senhor e disse: Não posso fazer isso. Tenho dificuldade para falar, porque o faraó me daria ouvidos. Então aqui, neste capítulo, Deus, ele está falando para Moisés e para o seu irmão falar novamente, com o povo de Israel. Porém, a primeira tentativa causou aí uma série de castigos ao povo, Eles foram forçados a trabalhar ainda mais, dificultou mais ainda o trabalho deles. Isso mostra que mesmo quando Deus está com a gente, não significa que a gente não vai ter problemas. Nós vamos ter dificuldades. Quando Moisés foi falar com o faraó pela primeira vez, o coração do faraó se endureceu e ele castigou mais ainda o povo de Deus, dando mais trabalho. E isso causou um certo desânimo naquele povo. Aquele povo ficou muito desanimado. Eles pensaram e falaram: Moisés, como pode você dizer que Deus é com a gente e a gente está trabalhando muito mais do que o que a gente estava trabalhando antes? Isso trouxe sérias consequências. Foi como se você estivesse ajudando a acabar mais ainda com o povo. A gente está sofrendo muito. Então as pessoas ficaram desacreditadas de Deus. Mas Deus falou assim: eu vou fazer. Você vai falar com o faraó de novo. E mostrou que Moisés, mesmo Deus falando que iria fazer, ele tinha medo. Mas ele também não deixava de obedecer a Deus. Mesmo ele com medo, ele foi lá, falou com os israelitas de novo. Ele mostrava para Deus a sua pequenez, como ele era pequeno diante de tudo aquilo e que só Deus mesmo poderia fazer aquele milagre.
Esse capítulo também, ele deixa muito claro todos os nomes dos descendentes de Jacó, né? Pois Deus, ele prometeu a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, aquela terra de Canaã, né? E Deus, ele fala o nome dos descendentes de todas as tribos. As tribos eram os filhos de Jacó. Jacó, ele recebeu uma benção, né, espiritual, ao contrário do irmão dele. E Deus estava fazendo todos, né, os cumprimentos. Deus estava cumprindo tudo que ele prometeu àquela descendência. Então, gente, se vocês estiverem com alguma dúvida, vocês podem deixar a dúvida de vocês aqui. Agora eu vou ler aqui os comentários, eu sempre deixo anotadinho, né, o que eu achei muito importante para passar aqui para vocês. E se vocês estiveram com alguma dúvida, vocês ficaram com alguma dúvida, vocês podem comentar aqui nos comentários, tá? Eu respondo a todos, mas eu respondo, gente, as dúvidas que tem a ver com o texto que a gente está lendo aqui, tá bom? Então, sobre outras coisas, eu não respondo, tá bom? Quando alguém pede oração, eu também coloco o nome da pessoa aqui para oração, tá? E eu vou ler aqui as anotações que eu deixei para vocês. Bom, vamos lá. Bom, nesse capítulo, uma coisa, né, que eu esqueci de falar aqui durante, né, que eu estava falando as coisas que eu aprendi aqui, né, é que a gente tem que ter paciência. Você vê que mesmo que Deus prometeu, né, o irmão de Moisés e a Moisés e aquele povo, Deus prometeu para eles que ele ia libertar eles. Só que na primeira dificuldade, né, que eles passaram, eles já estavam o quê? Desistindo. Nós queremos muito, né, as coisas do nosso jeito, imediatamente. Nós temos essa inclinação, né? A gente desanima, humanamente falando, a gente acredita que não tem como aquilo acontecer, que não tem como Deus trabalhar de repente no coração de uma pessoa, né? Só que o que acontece? Deus, ele pode todas as coisas. Então, quando a gente começa a ter comunhão com Deus, quando a gente começa a orar, quando a gente começa a ler a Bíblia, por mais que venham as dificuldades, Deus mostra aqui nessa história de Moisés que a gente não pode desistir. Porque afinal de contas, quando a gente não desiste, Deus ele dá a vitória, né? O que acontece é que a gente tem que ser o quê? Obediente à palavra de Deus, né? E a pessoa que é desobediente, que tem o coração duro e que cada vez se endurece mais, infelizmente as coisas não vão sair bem para aquela pessoa, né? Então a gente tem que orar por as pessoas, pelas situações, mas o que a gente não pode, em meio às dificuldades, é perder a nossa fé, é deixar de acreditar em Deus. Nós temos que crer em Deus sobre todas as coisas.
sobre todas as circunstâncias, porque ele tudo pode fazer. Só que Deus, ele tem o tempo dele. Ele não faz as coisas do jeito que a gente quer, porque nós temos uma visão muito limitada, né? Deus, ele vê lá na frente. Então Deus, ele é estratégico, Deus tem os seus objetivos e nós temos que obedecer e temos muito o que aprender. Essa é a verdade, né? Então, esse capítulo ele mostra isso. E mostra também a obediência de Moisés. Deus, ele usa pessoas obedientes. Moisés, ele até questionava com Deus, mas ele não deixava de obedecer a Deus. E isso é muito importante. Nós precisamos moldar o nosso jeito, o nosso caráter, o nosso comportamento para de fato obedecer a Deus. Deus quer pessoas obedientes para cumprir seus propósitos, tá bom? Agora nós vamos ler aqui o capítulo de número 7 de Êxodo. Ó, então o Senhor disse a Moisés: preste atenção ao que eu vou dizer. Eu farei parecer Deus para o faraó, e Arão e seu irmão será seu profeta. Diga a Arão tudo o que eu lhe ordenar. Arão mandará o faraó deixar o povo de Israel sair de sua terra. Contudo, endurecerei o coração de Faraó e depois multiplicarei meus sinais e maravilhas na terra do Egito. E olha assim, uma coisa, né, que é interessante. Deus, ele permite e Deus, ele também endurece o coração das pessoas para mostrar o quê? Que ele é Deus. Mas Deus faz isso com pessoas que estão longe dele, pessoas que não têm o temor a ele, né? Então Deus mostra que a maldade, aquela pessoa, ela vai sofrer, né, consequências pela própria maldade dela. Mesmo assim, o faraó se recusará a ouvi-lo, de modo que eu farei minha mão pesar sobre o Egito. Então resgatarei meu exército, meu povo, os israelitas, da terra do Egito, com grandes atos de julgamento. Quando eu levantar a minha mão e tirar os israelitas no meio deles, os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor lhes ordenou. Quando falaram com o faraó, Moisés tinha 80 anos e Arão 83. Você vê que aqui eles já não eram, né, novinhos, né? Porque a idade de vida, as pessoas estavam vivendo até 100, cento e pouquinhos anos, né? Parecido com os tempos de hoje. Deus já tinha limitado a idade, a quantidade de anos que as pessoas viviam, né, nessa época. Então, assim, às vezes você pensa, já aconteceu muita coisa na minha vida para Deus me usar, eu já nem sou tão jovem assim, já aconteceu tantas coisas, eu já errei tanto. Deus, ele pode usar quem ele quiser. Deus, ele olha para o coração das pessoas, né, independente de qualquer coisa. Vamos aqui continuar. Só um minutinho, gente. Vamos lá. O Senhor disse a Moisés e Arão: o faraó exigirá, mostre-me um milagre. Quando ele fizer, diga a Arão: tome a sua vara e jogue no chão, na frente do faraó, e ela se transformará numa serpente. Então Moisés e Arão foram ao faraó e fizeram conforme o Senhor havia ordenado. Arão jogou a vara no chão diante do faraó e de seus oficiais, e ela se transformou numa serpente. O faraó mandou chamar seus sábios e feiticeiros, e por meio de suas artes mágicas, esses magos egípcios
fizeram a mesma coisa. Jogaram suas varas no chão e elas também se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão engoliu a vara dos magos. Os corações do faraó, porém, permaneceu endurecido. Ele continuou se recusando a ouvir exatamente como o Senhor tinha dito. Então aqui a gente vê, né, que a oposição de Deus, ela também consegue fazer algumas coisas, né? Eu nunca fui nessas religiões onde as pessoas fazem trabalhos, né? Tem muita gente que faz, ó, trabalho para destruir casamento. Eu já ouvi falar que ela faz trabalho para acabar com a vida, por exemplo, de outra pessoa, que ela faz trabalho para alguém se encantar, né, com ela de coisas de relacionamento. Eu já ouvi muito falar, né? Eu nunca fui nessas religiões, mas eu já e também não tenho nada contra, mas eu já ouvi falar, né, que o mal, ele também tem certos poderes, mas que o poder de Deus, ele é maior, né? Então o mal, ele também tem poder. Muitas pessoas se encantam. O faraó, ele estava encantado com o poder do quê? Do mal. O mal, ele também tem poder. A Bíblia fala que eles conseguiram também transformar aquela varinha numa cobra, assim como Moisés. Então isso mostra que o mal, ele tem poder, só que o poder de Deus, ele é muito maior, né? E quando a gente tem aí o temor de Deus, que a gente respeita a Deus, que a gente obedece a Deus, que a gente procura melhorar, Deus, ele está com a gente e o poder dele é muito maior do que o do mal. Então o mal, ele existe. O mal, ele também tem poder, mas o poder de Deus, ele é maior. O Senhor disse a Moisés: o coração do faraó, o Senhor disse a Moisés: o coração do faraó é duro, e ele continua recusando a deixar o povo sair. Portanto, vá ao faraó pela manhã, quando ele estiver descendo até o rio, para a margem do Nilo, e encontre-se com ele ali. Não se esqueça de levar a vara que se transformou em serpente. Então diga-lhe: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou para lhe falar. Deixe o meu povo sair para me adorar no deserto. Até agora você se recusou a ouvi-lo. Por isso, assim diz o Senhor: eu lhe mostrarei que eu sou o Senhor. Veja, com esta vara que tenho na mão, baterei nas águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do rio morrerão, e o rio ficará mal cheiroso. Os egípcios não poderão beber sua água. Então veja bem, quando a pessoa ela não obedece a Deus, ela tem o coração endurecido, as consequências elas vão ficando pior. O sofrimento ele vai ficando pior, né? Então quem não obedece a Deus é a certeza, né? As coisas vão piorando cada vez mais. O Senhor disse a Moisés, peraí, gente. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão, tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre todos os seus rios, canais, açudes e reservatórios. Toda a água se transformará em sangue, até mesmo a água armazenada em vasilhas de madeira e pedra. Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor ordenou, diante dos olhos do faraó e de todos os seus oficiais. Arão levantou a vara Arão levantou a vara e bateu nas águas do Nilo, e o rio Nilo se transformou em sangue. Os peixes do rio morreram, e a água ficou tão mal cheirosa que os egípcios não podiam bebê-la. Havia sangue em toda a terra do Egito. Mais uma vez, porém, os magos do Egito usaram suas magias e também transformaram a água em sangue, e o coração do faraó continuou endurecido. Ele se recusou a ouvir Moisés e Arão, como o Senhor tinha dito. O faraó voltou para o seu palácio e não pensou mais no assunto.
Todos os egípcios cavaram as margens do rio para encontrar água potável, mas não podiam beber água do Nilo. 7 dias se passaram, desde o momento em que o Senhor feriu o Nilo. Então, olha só, quando a pessoa ela tem um coração duro, quando ela não faz de fato as coisas que agradam a Deus, ela fica se negando às coisas de Deus. Deus, ele vai deixando aquela pessoa, né, sendo punida. Ela vai sendo castigada. E o pior, muitas vezes ela pode prejudicar a vida de até outras pessoas. Porém, Deus está no controle. É tudo sobre a permissão de Deus. E aqui mostra novamente que o mal, ele também tem poder. Ele também tem poder e muitas vezes por ele mostrar que ele tem poder, tem tantas pessoas que estão aí tão apaixonadas em certas religiões, em idolatrias, a fazer trabalhos de feitiçaria, elas veem que isso existe, né? Então elas não saem disso. Por quê? Porque elas estão encantadas com isso, né? E Deus, ele não faz coisas simplesmente para encantar as pessoas. Deus, ele quer um amor verdadeiro. Ele quer que as pessoas se voltem para ele não só por encantamento. Ele quer temor, amor, respeito de verdade. Então, muitas vezes Deus não faz certas coisas porque Deus, ele não quer interesseiros, né? Pessoas interesseiras. Então, o mal, muitas vezes, por ele ter esse poder, ele usa disso para encantar as pessoas. Só que é uma coisa provisória e não definitiva, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque Deus, sim, ele é o Todo-Poderoso e Deus ele tem sim propósito sobre as pessoas, né? Então Deus ele está agindo com um propósito, né? Deus ele está revelando o poder dele com um propósito. O mal ele está revelando o poder dele para somente encantar, iludir as pessoas. Deus não quer pessoas iludidas. Deus quer pessoas que verdadeiramente amam a Ele, de corpo, alma e espírito. Deus não quer pessoas interesseiras ao lado dele. Deus quer pessoas que realmente amam a Ele, pelo que Ele é Deus, né? Então é diferente. Deixa eu ver aqui as coisinhas que eu anotei para esse capítulo. Se você estiver com alguma dúvida, você pode comentar a sua dúvida que eu irei te responder, tá bom? Deus dá autoridade e poder aos que Ele chama, né? O Espírito Santo, Deus, ele dá autoridade, ele dá poder às pessoas, ele dá dons sobrenaturais para as pessoas. Isso até hoje. Hoje os dons de Deus, eles são usados para edificar vidas, né? Muitas vezes a gente acha assim que nós não somos capazes. Moisés mesmo. Moisés ele falava: Deus, eu não sou tão inteligente assim. Eu mal sei falar, mas Deus, ele ajuda com pessoas para nos ajudar. Ele ajuda com ferramentas para nos ajudar também. Então, realmente, nós somos pequenos, nós não temos, né? Nós não somos nada, gente. Mas Deus ele pode sim usar as pessoas e pode o que capacitar essas pessoas, desenvolvendo inteligência, desenvolvendo conhecimento, né? Para que essas pessoas possam não fazer essas coisas para se auto-beneficiar, mas para ajudar a vida de outras pessoas, para edificar a vida de outras pessoas. Hoje, Deus não deixou um poder para a gente ficar transformando a varinha em cobra. Nós não temos hoje que libertar um povo do Egito. A nossa promessa, ela é outra, né? Os nossos dons são usados para outras finalidades. Mas hoje a gente vê, pelo poder de Deus, famílias sendo restauradas, pessoas se libertando de vícios, né? E quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, né? Os sinais mostram que o poder de Deus é maior do que o do adversário. Aqui a Bíblia deixa claro
Hoje a gente não vê também as pessoas que estão aí fazendo feitiçaria, bruxaria, transformando varinhas em cobra, a gente não vê isso. Mas a gente vê, né, muitas pessoas, eu não sei se tem alguém aqui que pratica, né, feitiçaria, faz trabalhos, mas hoje a gente vê que isso existe e que muitas pessoas estão fazendo isso. Então, o mal, ele tem o poder, só que o poder de Deus, ele é maior. Então, a Bíblia deixa muito claro que o mal, ele tem poder, mas que o poder de Deus é maior. A obediência de Moisés e Arão é essencial. Eles obedecem exatamente o comando de Deus, mesmo sabendo que seria difícil. Então, isso é muito importante. A nossa obediência, ela nos leva a ter, a buscar a soberania, a piedade, os poderes de Deus. Se Arão e Moisés fossem dois teimosos, como que Deus ia se revelar a eles, né? Mas Deus, ele conhecia o coração deles. E Arão e Moisés, eles eram homens obedientes. Nós devemos ser pessoas obedientes. Muitas vezes vai ser difícil vencer aquela tentação, vencer aquele pecado, vencer aquela, digamos assim, aquela pessoa que nos afronta, mas nós temos que ser obedientes à palavra de Deus, fazer o que agrada a Deus, para que Deus possa mostrar o poder dele na nossa vida, para que Deus possa usar a gente, para que a gente possa ser cheio do Espírito Santo. Então aqui Moisés, ele questiona novamente com Deus. A gente vê aqui entre esse capítulo 6 que Moisés de novo fala que ele tem problemas, né, de falar, de se comunicar, que quem é ele, né, para conseguir convencer alguém de alguma coisa. Então, nós podemos sim questionar a Deus, mas nós não podemos desistir. Nós não podemos não fazer o que Deus já colocou ali para a gente fazer. Nós não podemos deixar de evitar as coisas ruins, né? Nós devemos seguir conforme a vontade de Deus, ser pessoas obedientes. Deus trabalha com pessoas com corações obedientes. Deixa eu ver aqui. Deus cumpre suas promessas no tempo certo, não no nosso tempo, né? É no tempo de Deus. A gente não entende. O povo estava vendo o quê? Dificuldades. O povo estava vendo o coração do faraó duro. O povo estava vendo o impossível. Mas o que nós temos que fazer? Confiar. Nós temos que confiar na soberania de Deus. Deus não disse que seria fácil, né? Não é fácil, mas Deus, ele não entra, né? Ele não tem um propósito para perder. Deus, ele é soberano. Então nós temos que confiar. Eu vou parar um pouquinho agora aqui para ler os comentários de vocês, tá bom? Gente, espera aí só um minutinho que eu já volto, tá?
Oi, gente, voltei. Já tá quase escurecendo aqui, né? Vou ler agora um pouquinho aqui os comentários de vocês, tá bom? E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. Todos os dias eu faço live, tá? Eu só não faço de sábado, né? Então, eu só não tenho também horário fixo. Eu não consigo hoje em dia ter um horário fixo, mas todos os dias eu faço as lives, tá? Lendo a palavra, a gente meditando. Então, se você tem interesse, né, em ler a Bíblia aqui junto comigo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Deixa eu ver se alguém deixou o nome aqui para a oração. Na sua opinião, Jesus é Deus? Sim. Jesus, Deus e o Espírito Santo são a diviníssima Trindade. Jesus é Deus. Gostei da palavra, ela liberta. Boa tarde, vamos deixar o like. Antes de Jesus vir à Terra, quem era Deus? Deus é Deus. Deus, ele foi inclusive o criador da Terra. Antes da Terra existir, Deus sempre existiu, né? Deus, ele é Deus. Nós fomos criados por Deus, né? Bom ensinamento. Boa tarde, a paz do Senhor. Boa tarde, a paz do Senhor. Tenha uma ótima noite. Bom, acho que ninguém tá com nenhuma dúvida aqui, né? Quem tem promessa de Deus morre? Então, Deus, ele permite certas coisas, né? Devido à atitude de pessoas. E a pessoa ela tem que andar em retidão para ela, por exemplo, não morrer, né? Quem tem promessa de Deus? Todos nós, eu acredito que temos promessa de Deus, todas as pessoas. Mas para Deus usar a gente, nós temos que andar em retidão, temos que ser obedientes. E sim, eu acredito que uma pessoa, ela pode sim antecipar, ela pode dar legalidade ao inimigo para ela morrer. Antes, digamos assim, do tempo, Deus ele permitir, sabe, que aquela pessoa morra, por exemplo, se ela andar em pecado, desobediência, ela pode sim. Eu acredito que todas as pessoas têm o tempo certo, né, de vida, Deus sabe de todas as coisas, mas se a pessoa ela se contaminar pelo pecado, ela ficar fazendo coisas erradas, ela ficar, por exemplo, agredindo o próprio corpo dela com vícios, ela pode sim ter, precipitar, né,
a morte dela, por exemplo, né? Deus, ele tem promessa para as pessoas, e as pessoas, elas vão errar. Deus, ele também vai dar a oportunidade dessas pessoas, assim como eu, se arrepender, mas as pessoas, elas têm o livre arbítrio, né? Elas têm o livre arbítrio de escolher pelo que é certo, pelo que é errado. Então, tudo isso vai depender da obediência da pessoa. Jesus disse: Eu sou o princípio e o fim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus tem o princípio, o Pai dele não tem princípio. Jesus, gente, é Deus. O Espírito Santo é Deus também, né? Nós temos Deus dentro de nós. Bom, vamos aqui agora dar continuidade aqui na leitura. Se vocês ficar com alguma dúvida, tá? Vocês podem deixar aqui a dúvida de vocês. Bom, vamos lá. Então o Senhor disse a Moisés: Volte ao Faraó. Eu estou no capítulo 8 de Êxodo, tá bom, gente? Então o Senhor disse a Moisés: Volte ao Faraó e anuncie: Assim diz o Senhor: Deixe o meu povo sair para me adorar. Se você se recusar a deixá-lo sair, enviarei uma praga de rãs sobre todo o seu território. O rio Nilo fervilhará de rãs. Elas subirão dos rios e invadirão seu palácio, até mesmo seu quarto e sua cama. Entrarão nas casas de seus oficiais, de seu povo, saltarão para dentro dos fornos e das tigelas de amassar pão. As rãs avançarão sobre você, sobre o seu povo e sobre todos os seus oficiais. O Senhor também disse a Moisés: Diga a Arão: estenda a vara que traz em sua mão sobre todos os rios, canais e açudes do Egito, e faça subir rãs sobre toda a terra. Arão estendeu as mãos sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram toda a terra. Os magos, porém, usaram suas artes mágicas para imitar a praga e também fizeram aparecer rãs sobre toda a terra do Egito. Então o faraó convocou Moisés e Arão e disse: Supliquem ao Senhor que afaste as rãs de mim e de meu povo. Deixarei seu povo sair para oferecer sacrifícios ao Senhor. Pois escolha a hora, respondeu Moisés. Diga-me quando deseja que eu suplique pelo faraó, por seus oficiais e por seu povo. Então o faraó e as suas casas ficarão livres das rãs, e elas permanecerão apenas no rio Nilo. Que seja amanhã, disse o faraó. Será como o faraó disse, respondeu Moisés.
Então saberá que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs deixarão o faraó e as suas casas, seus oficiais e seu povo, e permanecerão apenas no rio Nilo. Moisés e Arão saíram do palácio do faraó, e Moisés clamou ao Senhor a respeito das rãs, que ele havia mandado afligir o faraó. O Senhor fez exatamente conforme Moisés tinha dito. Todas as rãs nas casas dos pátios e nos campos morreram. Os egípcios ajuntaram em montes e um fedor terrível encheu a terra. Mas quando o faraó percebeu que a situação havia melhorado, seu coração se endureceu e ele se recusou a dar ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Para você ver, quem não serve a Deus, né, quem vive com o coração duro, quem vive no pecado, não tem palavra, né? É uma pessoa mentirosa, é uma pessoa que não tem palavra. Então o Senhor disse a Moisés: Digam a Arão, estenda a vara e bata no chão. O pó se transformará em enxames de piolhos em toda a terra do Egito. Moisés e Arão assim fizeram. Quando Arão estendeu a mão e bateu no chão com a vara, piolhos se infestaram toda a terra e encobriram os egípcios e seus animais. Todo o pó da terra do Egito se transformou em piolhos. Os magos do faraó tentaram fazer o mesmo com suas artes mágicas, mas não conseguiram. E os piolhos cobriram tudo, tanto as pessoas como os animais. Isso é o dedo de Deus, exclamaram os magos ao faraó. Mas o coração do faraó continuou endurecido. Recusou-se a ouvi-los como o Senhor tinha dito. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: Levante-se cedo amanhã e coloque diante do faraó. Quando ele descer do rio, diga-lhe assim: diz o Senhor: Deixe meu povo sair para me adorar. Se você se recusar, enviarei enxames de moscas sobre você e seus oficiais, seu povo e sobre todas as casas. Os lares dos egípcios e todo o chão ficarão cheios de moscas. Desta vez, porém, pouparei a região de Gósen, onde meu povo vive. Lá não aparecerão moscas, então você saberá que eu sou o Senhor e que eu estou presente até mesmo no meio de sua terra. Farei clara distinção entre o meu povo e o seu. Esse sinal acontecerá amanhã. O Senhor fez exatamente o que disse. Um denso enxame de moscas encheu o palácio do faraó e as casas de seus oficiais. Todo o Egito ficou em estado de calamidade por causa das moscas. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas façam-no aqui, mesmo na terra. Não seria certo, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor nosso Deus são detestáveis aos egípcios. Se apresentarmos aqui mesmo nos sacrifícios que os egípcios consideram detestáveis, eles os apedrejarão. Para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus, precisamos fazer uma viagem de 3 dias ao deserto, como ele ordenou. Podem ir, respondeu o faraó. Deixarei que viajem ao deserto para oferecer os sacrifícios ao Senhor seu Deus, mas não se afastem demais, e sim supliquem por mim. Moisés respondeu: Assim que sairmos de sua presença, suplicaremos ao Senhor. E amanhã os enxames de moscas deixarão o faraó, seus oficiais e todo o seu povo. Mas fique avisado o faraó de que não deve mentir, novamente se recusando a deixar o povo sair para sacrificar ao Senhor. Moisés saiu do palácio do faraó e suplicou ao Senhor que removesse todas as moscas. O Senhor atendeu Moisés e fez os enxames de moscas deixarem o faraó, seus oficiais e seus povos. Não restou uma só mosca, mas o coração de Faraó se endureceu outra vez, e ele se recusou a deixar o povo sair. E como nós vemos isso, né, hoje em dia? Tem tantas pessoas que passam por tantas coisas, né? Ela passa por dificuldades, ela erra, ela tem ali aquele castigo, ela sofre com aquilo, ela promete que não vai mais fazer aquilo e depois o que que ela faz? Ela volta a fazer.
sabe? Não dá nem para acreditar, é inacreditável. A gente pensa, a gente que olha de fora às vezes pensa, nossa, aconteceu tanta coisa com aquela pessoa falou que ia mudar, né? Só que ela voltou a fazer tudo errado de novo. As pessoas que vivem longe de Deus, elas passam por coisas, elas têm livramento e depois elas são teimosas e voltam a fazer novamente. Tem pessoas que têm um coração muito duro muito duro e pessoas que vivem assim, infelizmente, elas vão ali colhendo o pior, porque cada vez mais vai acontecendo coisas piores, né? Então que a gente não seja umas pessoas assim, né? Claro que a gente não é perfeito, a gente tem pecados, a gente tem erros, mas nós temos que ser humildes, nós temos que ser obedientes, porque as consequências elas são muito sérias. Hoje nós vivemos numa promessa, né, de Deus da salvação, né, da vida eterna. Então Deus, ele vem alertando as pessoas dos erros, dos pecados, para a pessoa mudar. Deus vem mostrando por A mais B que ela não tem que estar naquele caminho, que ela não tem que fazer determinadas coisas. E a pessoa, ela passa por um sufoco, ela fala que não vai fazer mais, depois ela volta a fazer. E a consequência disso é muito séria, porque chega uma hora que a conta chega, né? E em contrapartida, nós temos aí também a visão da gente que está fazendo tudo certo, né? E a gente não vê o milagre acontecer, a gente não vê as coisas acontecer. Então, a gente vê aqui também o quê? Que a gente tem que ter paciência, obediência. As coisas, elas não são do jeito que a gente quer. Tudo é no tempo de Deus. E que o mal, ele até tem poder, mas o poder do mal, ele é limitado. O poder do mal não é soberano, não é tão grande quanto o poder de Deus. Nós vemos isso também aqui neste capítulo, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, você pode deixar aqui a sua dúvida, tá? Que eu vou ler os comentários. E também vou ler, gente, as coisas que eu anotei aqui e que eu esqueci, tá bom? De falar. Às vezes, como é ao vivo, eu acabo me perdendo um pouquinho, acabo esquecendo um pouquinho, né? Então, eu deixo anotadinho algumas reflexões importantes sobre este capítulo. Deus é soberano sobre tudo. Ele controla a natureza, ele controla, ele envia rãs, insetos, moscas, né? Nada foge do controle de Deus. Podemos confiar nele mesmo em meio às crises, né? Deus, ele é o criador de todo esse mundo. Deus, ele é o criador de todos os animais, de todas as pessoas. Então, tudo ele pode fazer. Deus protege seu povo e é poupado das pragas. A obediência e fé em Deus trazem proteção em tempos difíceis, né? Então aqui mostra que nós temos que ser um povo que quer estar separado. Nós temos que ser obedientes, porque Deus, ele trabalha no nosso coração para a gente aprender até com as dificuldades da vida, né? A dureza do coração traz consequências. O faraó resiste repetidamente à vontade de Deus e sofre com isso. E não só ele sofre com isso, como ele causa aí um sofrimento para muitas pessoas, né? Muitas pessoas sofreram com isso. As pessoas lá do Egito, a mulher dele, os filhos dele. Então, quando a pessoa ela tem um coração duro, ela traz um monte de consequência para as pessoas que estão ao redor dela também, né? Então a gente tem que ter um coração aquebrantado, reconhecer que somos pequenos, que somos falhos e que temos que fazer a vontade de Deus. A obediência, ela traz o livramento, né? A gente viu aqui, Deus, ele não deixou essas coisas escrito à toa.
né? Deus ele não deixou nada disso escrito à toa. Deus sabe de todas as coisas e nós temos que se espelhar nessas palavras, né? Na palavra de Deus. Deus, ele que escreveu a Bíblia, ele usou homens, mas a essência, quem conduziu esses homens a colocar as palavras, as histórias, foi Deus. E Deus não deixou isso escrito à toa, né? Então, nós temos que acreditar na soberania de Deus. Teve uma pessoa, a Renata, ela colocou assim: Moça, não estou com inveja. Você é muito bonita, mas quando veste uma blusa, tomara que caia, você não atrai pessoas para a Bíblia, e sim para você. Não deveria ser assim, mas sabe como é homem, né? Gente, Deus, ele permite todas as coisas, né? Deus, ele trabalha no coração também das pessoas. E as pessoas, elas não são perfeitas, né? Não adianta eu querer aqui causar uma perfeição que eu não tenho. Eu não tenho, você não tem, todas as pessoas não têm. Agora, quem faz a obra é Deus. Deus, ele não me acusa. Eu acho que se eu tivesse com um decote aqui, mostrando os meus, né, meus seios, aí sim, né, Deus iria, eu vou colocar a lanterna aqui que tá ficando escuro, gente. Deus iria me acusar, né? Mas eu não tô fazendo isso. Eu não tô mostrando nada, aqui não tá mostrando nada. Então, assim, se a pessoa ela vê maldade nisso, ela que tem que, não sei, sair da live ou moldar o caráter dela, né? Deus não me acusa de usar uma roupa assim. Deus também não fala, eu acho que eu não posso ser vulgar. Eu não posso ser uma mulher vulgar, por exemplo, colocar um decote aqui para vir falar de Deus para vocês, mostrando tudo meu peito. Aí sim, eu acho que seria vulgar. Mas nós não somos perfeitos, né? Nós não somos perfeitos. Eu procuro dar o meu melhor aqui, né, na live, na explicação, mas eu não sou perfeita. Eu não tenho, por exemplo, um guarda-roupa totalmente com roupas evangélicas, né? Então, eu não sou assim, eu não sou perfeita, mas assim, eu tenho bom senso. Eu não vou chegar aqui para ler a Bíblia, para ler a palavra de Deus com decote, mostrando minhas partes íntimas, isso não. Mas para mim aqui, ó, tá tudo coberto. Eu não tô vendo nada aqui assim, né? Mas nós não vamos também agradar todas as pessoas. Jesus ele veio a esse mundo perfeito. Jesus ele era perfeito. Ele era perfeito em tudo. E ele não conseguiu agradar todas as pessoas. Então, não se limite você, de repente, pela roupa que você tem hoje, ou pela falta de, sei lá, você não se sente uma pessoa inteligente. Não deixa que isso limite você de levar a palavra de Deus para as pessoas. Não deixe também que as pessoas limitem você, né? Porque muitas pessoas não querem que outras pessoas levem a palavra de Deus. Então, elas colocam acusações, elas colocam as pessoas para baixo. Muitas pessoas vêm aqui na live, os comentários não ficam depois que acaba a live, mas tem muitas pessoas que me julgam. Por exemplo, se eu passar um batom é porque eu não presto, é porque eu tô querendo chamar atenção, é porque eu sou, não sou de Deus.
Então, as pessoas, elas querem julgar as pessoas, né? Só que assim, eu não sou perfeita e não quero também que ninguém ache que eu sou perfeita. Eu também não estou aqui para agradar a todos, porque eu não tenho essa capacidade, né? Agora, uma coisa eu posso garantir para vocês, até porque se eu fizesse isso, né, o próprio Deus me acusaria. Colocar uma blusa decotada para estar aqui, sabe? Mostrando minhas coisas aqui, eu jamais iria fazer isso. Principalmente lendo a palavra de Deus, eu não acho legal. Eu até tenho roupas assim, né? Mas eu não usaria assim para fazer uma live falando de Deus, da Bíblia. Mas aqui, gente, de verdade mesmo, de coração. Pode ser que algumas pessoas, que nem a Renata teve, ela viu, né, isso. Eu entendo, Renata, o seu feedback, eu não estou julgando, mas de fato isso aqui, gente, Deus não me acusa. Eu não acho isso aqui vulgar. Eu não acho que tá marcando meu corpo, não acho que tá mostrando meu corpo. Então, assim, infelizmente, né, eu não vou ser perfeita, mas eu sempre oro. Tem coisas que Deus vai me mostrando e que eu vou procurando o quê? Melhorar. Eu vou procurando melhorar. Mas isso também é o quê? Com o tempo, né? Deus, ele não chama as pessoas perfeitas. O exemplo de Moisés, por exemplo, a história de Moisés, ele matou um homem, por exemplo, né? Ele tinha um pecado. E depois disso, ele ficou 40 anos aproximadamente cuidando das ovelhas do sogro dele. E Deus foi fazendo o quê? Trabalhando o coração dele. E Moisés, ele foi o quê? Sendo uma pessoa mais calma, ele foi sendo uma pessoa mais obediente. Aí sim Deus começou a cumprir o propósito dele na vida dele. Deus, ele vai moldando a gente, conforme a gente vai obedecendo, vai lendo a palavra, vai orando, Deus vai transformando. E acredite, essa transformação não é só em mim, não é só eu que preciso de transformação. Todos nós precisamos de transformação, todos nós. As pessoas também têm um certo, às vezes, preconceito. Elas acham que por ser mulher, ou por de repente pentear o cabelo, ou de repente por passar uma maquiagem, elas não podem falar de Deus. E não está escrito isso também na Bíblia. Então as pessoas têm um preconceito. As pessoas tiveram um preconceito com Jesus só porque ele era humilde, só porque ele não era uma pessoa agressiva que veio com uma espada, né, física para tomar um trono. As pessoas tiveram muito preconceito. Então, nesse mundo, as pessoas vão ter preconceito com a gente, né? O importante é a gente buscar Deus, a gente reconhecer a voz de Deus quando Deus nos acusa, né? Então, eu tomo muito cuidado para estar aqui, né? Para não estar vulgar, para não estar sensualizando, para não estar mostrando minhas partes aqui. Não é isso que eu quero. Mas, de fato, se minha blusa não agradou a todos, eu entendo. Só que Deus não me acusa por essa blusa, gente. Não me acusa, tá bom? A paz do Senhor. Se Jesus é Deus, então para que ele orava? Se eu saiba, um Deus não precisa orar para ninguém. Precisa? Jesus, ele veio em forma humana, né? Jesus, ele tinha todas as coisas que um humano tem. Ele sentiu medo, ele se sentiu feliz, ele se sentiu triste, né? E mesmo ele tendo, né, todos os sentimentos humanos, ele se afastou do pecado. Ele mostrou que isso é possível, né? Então Jesus, ele buscava sim por Deus, porque como ele vem em natureza humana, ele tinha natureza humana. Então por isso que Jesus orou. Existe inferno? Com certeza existe.
Para o milagre acontecer, temos que ter fé. Se não tivermos fé, nunca milagres vão acontecer. É verdade. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus deixou toda a inteligência no DNA, basta nós descobrirmos isso mesmo. E muitas vezes Deus usa pessoas para nos ajudar, ferramentas para nos ajudar, mas o que nós temos que fazer é se encher do Espírito Santo de Deus, né? Amém. Tem muita gente falando também que eu estou normal, que minha blusa não tem nada demais. Quando o homem não tinha pecado, todos estavam nus e ninguém se envergonhava. Sim, hoje, né, a nudez, a gente não pode andar extravagante, nu, né? Hoje a gente não pode fazer isso, né? Então, assim, eu não acho legal, tipo, mulher, eu não tenho nada contra também, mas a mulher se vestir vulgar assim, eu não acho legal. Eu acho até perigoso uma mulher se vestir assim. Mas também, gente, a gente não pode, só porque a mulher colocou uma blusa, né? Só porque tá mostrando que é aqui meu ombro. Então, assim, vai muito também do olhar da pessoa, né? Não escute isso das pessoas, só vai ser salvo aqueles que fazem a vontade de Deus. Não é batom que vai fazer ficar perdida. Exatamente. Um batom, que nem às vezes eu faço live aqui de batom. Muitas pessoas ficam julgando. Hoje eu estou sem batom, eu não tenho problema assim, todos os dias eu tenho que estar com batom para fazer a live tem que ter batom. Não, eu uso batom porque eu gosto, mas não é um vício, não é uma coisa que meu coração está no batom, né? Eu estou aqui fazendo a live com propósito, né? De levar a palavra de Deus, de entender a palavra de Deus. Eu não estou vendo nada demais na forma que você está vestida. É porque tem muita gente maldosa, ainda mais homem, que sai um pouco da linha, com falta de respeito. Sim, infelizmente, as pessoas, né? E Jesus, na Bíblia, está escrito assim: se um olho te faz pecar, arranque seu olho e jogue fora. Você tem que se afastar do que te faz pecar, né? Mas tudo vai do seu olhar também, né? Não adianta a gente também ficar culpando as pessoas. Tudo vai também do olhar da pessoa. Se uma coisa te faz pecar, se afaste do que te faz pecar, né? Mas eu acho que minha roupa não tem nada a ver. Muitas vezes aqui, gente, eu tô com cacharel e infelizmente aparece homens falando coisas que não tem nada a ver. Então, às vezes a maldade, aquele coração impuro, aquela mente perversa está na pessoa. E nem tem pessoas que têm uma mente que toda hora quer se drogar, quer beber, quer fazer. Então, é uma coisa que está na mente da pessoa,
Então a pessoa tem que trabalhar aquilo e orar para Deus libertar ela daquilo, né? Bom, gente, e a live de hoje foi essa, tá bom? Eu vi aqui que tem bastante comentário, comentários, né? Sim, eu entendo seu posicionamento e concordo. Não é acusação e nem julgamento. É pelos comentários. Para mim, sua roupa está normal. Falei isso pelos comentários. Não sei se você me entende. Não, Renato, fique em paz. Eu entendi você, mas infelizmente tem homens que são, né, sem noção. Eu acho que independente da mulher ser casado, dela ser solteira, o homem ele não tem que ter esse posicionamento. Isso vai contra a Bíblia, contra a palavra de Deus. Mas infelizmente, né, tem pessoas que escolhem viver fazendo o que é errado. E eu espero que Deus liberte essas pessoas. E a gente, muitas vezes o inimigo usa isso, né? O inimigo usa pessoas para ficar fazendo esse tipo de comentário, tendo maldade, né? Sentindo cobiça. Eu sou uma mulher casada, eu não me exponho aqui, né? Então, assim, e mesmo se eu fosse solteira, eu também não ia ficar me expondo aqui falando a palavra de Deus, né? Então, assim, infelizmente isso a pessoa tem que mudar, né? A pessoa tem que mudar os olhos dela, ela tem que se afastar do mal, do pecado, e a gente também tem que respeitar as pessoas. Eu procuro sempre excluir os comentários aqui, eu silencio muitas pessoas, porque elas acabam até tirando o foco da palavra de Deus, né? E a gente está aqui para aprender a palavra de Deus, é esse o meu objetivo. Deus sabe do meu coração, né? E eu entendo você, mas infelizmente muitas vezes eu tô até de camiseta, de cacharel, e mesmo assim tem comentários assim. E eu não ligo para esses comentários, porque eu sei que isso muitas vezes é o inimigo usando pessoas para me desanimar, né? Para ficar falando coisas que não tem nada a ver com o que a gente está lendo. O inimigo ele usa pessoas, né? Só que nada disso vai me fazer parar, né? Porque eu estou aqui para levar a palavra de Deus e para mim aprender também, estudar junto com vocês. E bom, gente, eu vou encerrar aqui, tá bom? Não, a lâmpada não queimou não, é que eu tenho que acender aqui a lâmpada, mas eu comecei, já era de dia, né, e agora escureceu, então eu tô aqui com o celular. Mas não queimou a lâmpada não, mas é como eu já tô para encerrar, eu não quis levantar para acender a luz, tá bom? Mas gente, fiquem todos com Deus, Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigada por essa live. Obrigado a todas as pessoas, Senhor, que o Senhor colocou aqui, que elas de fato possam refletir na sua palavra, que a sua palavra não volte vazia, que cada pessoa seja edificada, que ela sinta vontade de se aproximar, de conhecer mais de ti. Abençoa a todos, proteja a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, gente, essa foi a live de hoje. Fiquem todos com Deus e até amanhã.